Como é que a gente pode viver uma vida boa? Olha, essa é uma das perguntas mais antigas da humanidade, e poucos mergulharam tão fundo nela quanto os filósofos da Grécia Antiga. Nessa análise da série Investigação Filosófica, a gente vai desvendar juntos o enigma de Sócrates, depois construir um guia para a felicidade com Aristóteles e, por fim, tentar descobrir o nosso lugar no universo com Próclo. Vamos nessa? Nossa jornada começa com um mistério, o famoso problema socrático. Pensa bem, Sócrates, um dos pilares do pensamento ocidental, nunca escreveu uma linha sequer. Tudo que a gente tem sobre ele vem de relatos, principalmente do seu aluno Platão. E é aí que mora a grande questão. Será que estamos ouvindo a voz do Sócrates de verdade ou de um personagem genial que o Platão criou? Separar o homem do mito, esse é um desafio que já dura milênios. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, a gente precisa olhar para o homem por trás da lenda. E a primeira pista é que, bem, ele não se parecia nem um pouco com um filósofo tradicional. A aparência do Sócrates já era uma declaração por si só. Imagina, numa Atenas que era obcecada por beleza, por status, ele andava descalço, sujo e ainda por cima era famoso por ser feio. Essa indiferença toda com as convenções sociais não era só um traço de personalidade, não. Era um reflexo direto da filosofia dele. O que importa não é a casca, a aparência, mas a verdade que está lá dentro. E olha, Sócrates não estava filosofando numa boa, isolado do mundo. De jeito nenhum. Ele viveu e morreu no epicentro do período mais caótico da história de Atenas. A Guerra do Peloponeso, perseguição política, tirania. A filosofia dele foi forjada no fogo da crise. A coragem que ele teve, como quando se opôs sozinho ao julgamento ilegal de generais, mostra que para ele filosofia não era teoria. Era uma prática de integridade no dia a dia. Tá, mas e aí? Como os especialistas tentam resolver esse quebra-cabeça? Existem basicamente duas grandes linhas de pensamento. Os analíticos agem como detetives forenses, sabe? Eles isolam os argumentos para tentar separar o DNA filosófico do Sócrates e do Platão. Já os contextualistas enxergam os diálogos como peças de teatro, dizendo que o significado está na obra como um todo. O debate continua até hoje, o que só mostra como é difícil capturar a essência real dele. Se o Sócrates nos ensinou a arte de fazer as perguntas certas, seu sucessor filosófico, Aristóteles, dedicou a vida a construir as respostas. Ele pegou o desafio socrático e o transformou num sistema, quase um manual prático para a gente alcançar o objetivo final de todo ser humano, a tal da vida boa. O conceito central de Aristóteles é a eudaimônia, e é muito importante entender que isso não é um sentimento passageiro de alegria, tipo ganhar um presente. É algo muito mais profundo. É o estado de florescimento humano que a gente alcança vivendo uma vida de atividade racional e virtuosa. É viver o nosso melhor de forma consistente. E como se chega lá? Bom, Aristóteles propõe um processo de 3 estágios. Primeiro, uma boa educação na infância para nos dar os valores certos. Depois, prática. Muita prática. A virtude vira um hábito, igualzinho aprender a tocar um instrumento. E, finalmente, já adultos, a gente usa a razão para refletir e entender por que essas ações são boas. Aí o hábito se transforma em sabedoria. Mas Aristóteles era realista. Ele sabia que, mesmo sabendo o que é certo, a gente faz o errado o tempo todo. Sabe quando você promete que vai começar a dieta na segunda, mas ataca um bolo inteiro no domingo à noite? Ele chamou isso de acrásia, a fraqueza da vontade. É aquela batalha interna onde uma emoção do momento, o desejo, a raiva, o medo, meio que sequestra a nossa razão e nos tira do caminho. Para entender a ética, a gente precisa entender a visão que ele tinha da natureza humana. É aqui que a psicologia de Aristóteles se torna fundamental, explicando essa união inseparável entre alma e corpo. Essa aqui é a ideia central dele, o ilemorfismo. Para ele, corpo e alma são inseparáveis, como a cera e o formato de um selo. O corpo é a matéria, o quê. A alma é a forma, a função, ou para quê. Pensa num olho. Ele é só um globo de matéria. A visão é a alma dele, é o que o torna um olho de verdade. A alma é tipo o software que roda no hardware do corpo. Para explicar qualquer coisa no mundo, Aristóteles desenvolveu essa ferramenta poderosíssima das 4 causas. Usando o exemplo da estátua, fica fácil de entender. A causa material é o bronze. A formal é a imagem de Hermes. A eficiente é o escultor que a moldou. E a final é o propósito, homenagear o Deus. Ele aplicava essa lógica a absolutamente tudo, inclusive aos seres vivos. Nossa jornada termina séculos depois com Próclo, um dos últimos grandes filósofos pagãos.
Se Sócrates foi o grande questionador e Aristóteles o grande organizador, Próclo foi o grande unificador. Ele tentou criar uma espécie de teoria de tudo da antiguidade, costurando as ideias de Platão, Aristóteles e outros numa tapeçaria cósmica única e deslumbrante. Essa frase é a chave de todo o sistema dele. Pense nela como uma lei da gravidade espiritual do universo. Tudo que existe, seja uma estrela, uma árvore ou uma alma humana, está no fundo conectado à sua fonte. Se afasta dela para existir, mas carrega dentro de si um desejo constante de retornar. É a própria pulsação do cosmos. E esse ciclo cósmico acontece em 3 tempos. Imagine uma fonte d'água. Primeiro, a permanência. A água existe em sua totalidade lá no reservatório. Segundo, a processão. A água jorra para fora, se espalhando em gotas e riachos, criando o mundo. E terceiro, a reversão. Cada gota, pela gravidade, busca o caminho de volta para o reservatório, completando o ciclo. Para Próclo, toda a realidade, de um anjo a uma pedra, participa dessa dança eterna de sair e voltar para casa. E então, o que a gente pode tirar dessa jornada por esses 3 gigantes da filosofia antiga? Qual é o fio que conecta todos eles? O legado de Sócrates é um desafio eterno, que está todo contido na sua frase mais famosa. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Ele não deu respostas prontas, mas nos deu a ferramenta mais poderosa de todas, a coragem de questionar tudo, a começar por nós mesmos. Aristóteles, por sua vez, transformou esse desafio num projeto de vida. Ele nos mostrou que a felicidade não é algo que a gente encontra por acaso, mas sim algo que a gente constrói tijolo por tijolo através de hábitos virtuosos, prática diária e o uso da nossa razão para guiar o caminho. E Próclo eleva nosso olhar para o cosmos. Ele nos presenteia com uma visão grandiosa de um universo todo interligado, onde nada está perdido ou isolado. Cada ser, de uma galáxia inteira a um grão de areia, está numa jornada cósmica de volta para casa. Isso tudo nos deixa com a pergunta final. O questionamento de Sócrates, o projeto de Aristóteles, o mapa cósmico de Próclo são ferramentas forjadas há milênios. A questão que fica não é só acadêmica, mas existencial. Como é que a gente pode usar essas ferramentas hoje para construir uma vida com mais sentido e propósito?